Olá, vamos começar mais uma aula de Bereshit, aula de número 95, e hoje a gente vai ver Yaakov vai virar Israel, finalmente, vai ganhar o nome, e também sobre a morte da mãe de Yaakov a gente vai ver hoje. Então, hoje a aula promete. Vamos lá, a gente está no capítulo 35, versículo 5. Aula passada, aula de número 94, que está no canal Ilan Nigri, na playlist de Bereshit, a gente viu sobre a idolatria. A gente falou sobre a idolatria, falamos extensamente que Yaakov manda tirar todas as coisas que eram idólatras da posse, porque agora eles vão para Beit El, eles vão se santificar, se purificar e fazer um altar para Deus, né? E é sobre isso que a gente vai ver na aula de hoje. Vamos lá. Vamos voltar então só no capítulo 35 do início, aí a gente continua. A gente viu que teve a história de Shechem sobre Diná, aí acabou que os filhos mataram a cidade de Shechem, tiveram guerras, e aí então Deus ele fala para Yaakov, se levanta, ou seja, sai do seu comodismo, né, de ficar em Shechem, Malê, suba, se eleve, Beit El, para a casa de Deus, que é o nome da cidade, que é a cidade que Yaakov estava antes de fugir para a casa de Lavan, que ele vê o sonho da escada que os anjos subiam e desciam, e lá Deus ele promete que vai proteger Yaakov, vai dar pão para comer, roupa para vestir, vai proteger dos inimigos, e que Yaakov ia ter descendentes, né? Descendência, e ia voltar para a terra de Israel. E Yaakov ele volta para a terra de Israel, e Yaakov, depois desse sonho, ele promete, se tudo isso acontecer, então você será meu Deus, e eu vou voltar aqui, né, para te agradecer e fazer um dízimo. E Yaakov, ele volta para a terra de Israel depois de tudo. Deus realmente cumpre o que falou com Yaakov. E Yaakov não volta para Beit El. Ele vai morar em Shechem, o que a gente viu, na cidade de Shechem. E aí, por isso, acontece tudo o que acontece. Todas as desgraças. E agora Deus fala, tá na hora de pagar a promessa. Você prometeu, paga. Né? E agora, então, falou, levante, vai para a cidade e more lá, porque aqui você está em perigo. Não se apoia nos milagres. A gente viu tudo isso aula passada. Lá você vai fazer um altar. Para Deus que apareceu para você, quando você estava fugindo do seu irmão. Quando você fugiu do seu irmão, você não era nada, né? Com perigos, eu te protegi. Olha como você voltou agora, de uma forma honrável, com família, com posses, né? E voltou aqui para a terra de Israel. 2. Vaiomer Yaakov ele beitó. Então falou Yaakov para sua casa, ou seja, para suas esposas. É interessante que na Torá, as esposas são chamadas de beitó, de sua casa, né? O seu lar. Então também, bait na Torá, casa, também pode significar esposa. Vel kol asher imoi, tudo que estava com ele. Asiru et Elohei anechar, falou Yaakov, tirem todos os deuses estranhos de Asher Betochechem, que está dentro de vocês, veitharu, e se purifiquem, verlifu simulotechem, e troquem as roupas. A gente falou sobre isso, sobre a idolatria, e se purificar, a gente já falou isso. Mesma coisa, quando Deus vai aparecer para o povo no Monte Sinai, ele fala, olha, se purifiquem 3 dias, né, troquem de roupa, o povo também se purifica, né, 3 dias. 3. Venakuma venale, e se levante, Venalei, suba Beit El, para a cidade de Beit El, porque geograficamente a cidade de Beit El é no ápice, né, no topo de uma montanha, enquanto a cidade de Shechem é numa planície, embaixo da montanha. Então agora suba para Beit El, e aqui o suba é geograficamente e também espiritualmente, né? Ou seja, agora a gente vai ter uma subida espiritual, porque a gente vai fazer um altar para Deus. Venase, cadê um segundo? E lá faremos um altar, para Deus que me respondeu bem no dia da minha desgraça, esteve comigo Baderer no caminho na qual eu percorri, na qual eu andei. Isso tudo a gente viu aula passada. Quem for entrando aqui pelo Instagram vai dando like, vai compartilhando, vai chamando os amigos para a gente crescer, né, o número de pessoas que assistem essa live, né, e os vídeos. 4. Vaitnu el Yaakov el kol Eloi anecha. Então deram para eles tudo que era idolatria. A gente falou sobre isso, eu não vou entrar nessa aula. Shalom para todo mundo que está entrando. Asher be'adam, que estava nas mãos deles. Veitanizamim, e também os brincos. Asher be'oznehem, que estavam nas orelhas. Vaitmon otam Yaakov tachat lá.
E ele, então, Yaakov, ele esconde, né, ele enterra essa idolatria debaixo de uma árvore infrutífera. A gente já falou também sobre isso, Asher Aim Shechem, que estava na cidade de Shechem. E aqui a gente terminou a aula passada, a gente falou muito sobre a idolatria, porque a idolatria está enterrada no centro da terra de Israel, que a gente viu que a idolatria de verdade é na terra de Israel. Isso tudo a gente viu a aula passada e até aqui foi, então, recapitulação. Segundo. Aí, opa. Tá? Então aqui agora a gente vai continuar. Estou pensando se eu falo mais uma coisa ou não. Sim, vou falar mais uma coisa então. Continuando um assunto da idolatria que a gente viu lá passada, vou falar mais uma coisa muito importante e também é inovadora para muitos, né? Acho que vai ser a primeira vez que alguns vão ouvir o que eu vou falar. Vamos lá. Essa questão das idolatrias estarem enterradas também no centro da terra de Israel também tem um assunto aqui muito, muito profundo, baseado no livro do Orot, né? do rabino, do Rav Kook, Avraham Yitzhak Cohen Kook, na parte especificamente a Malach Eideot Beisrael, né? O Malach, o caminho das ideias em Israel, é o livro que está escrito, e esse assunto está escrito lá em profundidade. Qual é o assunto? É o seguinte: quando a gente vai fazer daqui 2 meses, daqui 1 mês e meio, vai ter a festa de Pêssar, né? Que chama em português a Páscoa Judaica, que os judeus saíram do Egito. E o marco da festa de Pêssar é que todos os judeus se reúnem com a família, que a gente faz o Seder de Pêssar, né? A noite de Pêssar, que tem um protocolo, né? Uma ordem que a gente vai fazendo cada etapa, são 15 etapas, sendo que a principal é o Magid, que é que a gente relata a história da saída dos judeus do Egito, a gente conta toda a história. E essa história, a gente não começa contando com as nossas próprias palavras, embora possa, né? A princípio pode contar a história da forma que quiser, porém os sábios eles já definiram uma ordem de se contar essa história, na qual todas as casas judaicas seguem essa ordem e depois acrescentam aqui e ali uns apêndices, né? Alguma coisa particular. Essa aula vai ficar gravada no YouTube. Sim, aula de número 95 na playlist lá no YouTube de Bereshit. Vai ficar gravada assim. Então, e o que vai acontecer? Quando a gente vai começar a contar a história dos judeus no Egito, a gente tem a pergunta. É o seguinte, como qualquer coisa, eu vou começar a contar uma história. Por onde eu começo a contar uma história? Essa é uma pergunta. A pergunta que os sábios fizeram, né? Se eu quero contar uma história, por onde eu começo a contar a história? Por exemplo, aqui a gente está contando a história de Bereshit, Gênesis. E aí fiquei perguntando, eu quero começar a ensinar essa Gênesis, mas por onde eu começo a contar essa história? E aí eu escolhi do início. Vou começar a contar do primeiro versículo da Torá, que é a aula número 1. Na verdade, teve a introdução e a gente começa a contar a história. Porém, na noite de Pêssar, que é uma noite só, não dá para começar em Gênesis, né? Para começar a história. E aí, então, os sábios discutem. Para você contar a história do Egito, que é uma noite especial que você contar para as futuras gerações o que aconteceu, da onde? O que a gente começa citando? Onde começa essa história? E aí, qual é a conclusão dos sábios? Tem algumas opiniões, tem 2 opiniões, uma do rabino chamado Rav e outra do rabino chamado Shmuel, que viveram mais ou menos no século II. E eles vão falar o seguinte, no Talmud, no Tratado de Psachim, né, que fala sobre Pêssar, que fala o seguinte, um vai falar o seguinte, a gente tem que começar contando a história quando a regra é que a gente tem que começar começando a falar quando o povo estava sofrido, ou seja, a dor, quando era ruim, e terminar a história contando o bem. Então, começa falando quando estava tudo errado, e a história, como se fosse hoje em dia também, assim, a história contada, sempre começa uma coisa triste, ruim, difícil, dificuldade, e no final é o louvor, que superou, que Deus salvou os judeus do Egito, e a gente louva a Deus, e trouxe para a terra de Israel, e por aí vai. Então começa a história mal, e termina a história no
bem, né? Quando o povo estava numa boa situação. Assim é a história de Pêssar. E aí os sábios, então, Rav e Shmuel vão discutir o que é mal. Ou seja, quando que começa a contar a história? O que é quando o povo estava mal? O que significa o povo estar mal? E aí tem duas opiniões, e isso que é interessante. A primeira opinião é quando a gente começa a contar quando o povo estava escravizado no Egito. Então isso é o mal. O povo estava escravizado. E o que é bom? Que Deus salvou o povo judeu do Egito e entregou a Torá, ou seja, a liberdade. Então da escravidão, que é o mal, chegou na liberdade. Escravo do Egito e foi livre por Deus. E essa é a história de Pêssar. Então, essa é uma narrativa que tem como contar começando do mal e terminando no bem. E outra opinião, que é a do Shmuel, ele vai falar, não. O mal não é que o povo estava escravo no Egito, certo? Mas sim, o mal é que antigamente eles faziam idolatria. Então, ele vai muito para antes a história. Ele vai falar que o mal é que antes os judeus faziam idolatria. Que assim? Como assim os judeus faziam idolatria? Então, na verdade, ele está falando o seguinte, é que os antepassados antes de Avraham Avinu, ou seja, o pai de Avraham Avinu, né, os antepassados eram idólatras. E no futuro teve Avraham, Yitzhak, Yaakov, e desses 12 tribos, e depois 70 almas, esses desceram para o Egito. E aí receberam a Torá, e aí passaram a seguir a Torá e o monoteísmo verdadeiro e a revelação divina de acordo com como Deus ordenou, que são os 613 preceitos. E Deus trouxe o povo para a terra de Israel. Então um vai falar que o mal é quando o povo estava escravizado fisicamente. E o outro vai dizer não, que o mal ele é uma escravidão espiritual. O que é a escravidão espiritual? A idolatria. Então a idolatria é o mal. E o bem que recebeu a Torá. E o outro vai falar não, a escravidão é o mal. E o que é o bem? Que eles foram livres e agora moram na terra de Israel. Um fala em termos espirituais e o outro fala em termos materiais. Eles estavam sem uma orientação divina e faziam coisas erradas. Sim, provavelmente, Newton. Então, tanto essas duas formas de narrativa, de você querer abordar, focar na parte material ou na parte espiritual, ambas a gente fala na noite do Seder, né? Que é o texto que a gente fala. Um avadim ainu beparom bemitzrayim, a gente era escravo do faraó no Egito, e outro a gente fala mitrilá ainu avdei avodah zará. No início nós éramos idólatras, fazíamos idolatria. Tá? Então Deus, ele pega pessoas que eram idólatras, que a gente está falando dos antepassados de Avraham, né? Que a gente viu, por exemplo, na casa de Lavan, quando Yaakov vai, a gente já falou sobre isso. E esses idólatras passam a ter Avraham Avinu monoteísta, e através da descendência de Avraham Avinu, com Yitzhak, com Yaakov, com as 12 tribos, e assim com o povo que sai deles, até receber a Torá, Deus vai refinando e trazendo o povo para ele, né? Para a revelação dele e para a conduta correta. Até realmente dar a Torá e que tem as condutas certinhas para o povo judeu, que segue até hoje em dia. E no livro Amalach Idiot Beisrael, o que o Rav Kook vai questionar é exatamente isso. Por que foi necessário, antes de Deus dar a Torá para o povo de Israel, os antepassados serem idólatras? Então essa é a pergunta dele. Porque se tudo Deus faz para o bem, e tudo tem um caminho na história da humanidade para uma aperfeiçoação, que é para aperfeiçoar, né, o mundo, que é o que a gente tem a crença de Mashiach, que é o mundo, na época messiânica, que é um mundo consertado, com a revelação divina, que todos vão reconhecer Deus. Quer dizer que a história existe um processo evolutivo e tudo o que acontece na história tem um motivo correto. Então ele vai perguntar qual é o motivo do povo que vai ser escolhido para receber a Torá e se aproximar de Deus, porque antes os antepassados tinham que ter sido idólatras. Essa é a pergunta que o Rav Kook vai fazer. E a resposta que ele dá é o seguinte, é que tudo que existe no mundo tem a parte boa e a parte ruim. Né? Tudo tem o bom e tudo tem o mal. Tudo tem benefícios e malefícios, né? Pontos bons e pontos ruins. E ele vai falar que até a idolatria, em certo aspecto, tem partes boas. Isso que é um pouco revolucionário, que ele vai querer dizer. Existe na idolatria também pontos bons que não podem ser negligenciados, embora seja algo muito ruim a ser feito, muito errado.
Um segundo, como Abraão não se corrompeu na idolatria vindo de uma família que acreditava em ídolos. Então, essa é a força de Abraham, e para entender mais, ver lá as aulas de Abraham, né? Eu acho que a aula deve ser a aula de número 18, 20, por aí começa a falar de Abraham. Dualidade, sim, tem toda uma dualidade no mundo, tem, né? Tudo que existe tem pontos bons e ruins, óbvio que não é tudo igual. Tem coisas que tem mais pontos bons e menos pontos ruins, e tem outras coisas que tem muito mais coisas ruins e menos pontos bons, né? E a ideia é fazer a escolha correta, baseado nisso. E ele vai falar o seguinte, que a idolatria, embora seja algo errado, talvez para aquela geração tinha pontos bons que podiam agregar, né? E ele vai falar quais são esses pontos bons que podia agregar, ele vai falar o temor a Deus. Não necessariamente a Deus, né? Mas o temor, o serviço a Deus. Porque imagina pessoas que não eram idólatras e não acreditavam em Deus nem nada, eles seguiam a vida como uma fútil, sem propósito, sem nada, sem o que fazer, pelos seus próprios o que ele bem entendia, eu quero comer, eu quero o quê? Eu quero ter dinheiro, e assim vivia, sem propósito. Quando a pessoa é idólatra, embora seja muito errado, isso atrapalha muito a vida da pessoa, não é esse o ponto que a gente está focando aqui nesse momento, pelo menos ela se estabelece de acordo com juízos de valores, com crenças, com rituais, com dogmas. Sim? E existe um temor a Deus. Porque a gente falar só sobrevivia isso. O que a gente falou um pouco na aula passada. As pessoas pegavam o filho primogênito e davam para Deus como idolatria, certo? Matavam o filho para Deus. Isso é algo muito cruel, muito baixo. Porém, é um temor a Deus muito grande, muito alto, certo? Então, o Rav Kuk vai falar o seguinte, o povo que fosse a receber a Torá, ele já tinha que ter passado por esse processo de temor a Deus. Ele já sabia o que era trabalhar para Deus, embora o Deus errado. Já sabia temer a Deus e agora vai endireitar para o caminho correto. Agora vai saber trabalhar para o caminho correto, da forma correta e parar de fazer abominações que as crenças da idolatria, que são as correções erradas, as ideologias erradas, faziam eles fazerem. Então, por isso que mesmo na história de Pessah, que a gente vai falar da salvação do povo judeu do Egito, que Deus salvou a gente do Egito, é importante lembrar que a gente um dia foi idólatra. Para mostrar que tudo é um processo de evolução, mesmo para o povo de Israel, mesmo para o povo judeu. Tanto que a história de Jacó que a gente está estudando aqui, Jacó ainda não virou Israel. Ainda tem um processo de evolução. Diferente com muitas pessoas que não veem direito à Torá, gostam de abordar, e também outras religiões, que é como se fosse que todos os personagens da Torá são perfeitos, nasceram perfeitos e nunca erraram e não têm falhas, são deuses. E é mentira, ninguém é Deus, só Deus é Deus. Deus é único. Todos são seres humanos que viveram em um contexto histórico, numa época que tinham crenças e dificuldades, e todo ser humano se evoluiu com o tempo. Certo? É interessante, por exemplo, se a gente vai pegar os mitos, por exemplo, do cristianismo, Jesus, você não vai encontrar nenhuma falha nele. Não tem falha, é perfeito, incontestável. Tudo que ele fez. E a Torá não é assim, né? A Torá é ao contrário. A Torá ela foca a história nas falhas de cada personagem, porque dentro dessas falhas eles se evoluem. A narrativa é construída de falha em falha, e de elevação em elevação, e de aprendizado em aprendizado, até chegar no momento que agora Jacó vai virar Israel. E quantas vezes a gente, com todo o respeito, com toda a grandeza de Jacó, a gente já não criticou Jacó aqui? Certas óbvio que não tem nada a ver com nos nossos erros. São erros muito mais sutis, certo? Muito mais complexos. Mas é nessa complexidade que a Torá ela faz a gente evoluir e aprender os valores. Mas se a gente fica passando pano em tudo que as pessoas fazem, a gente não evolui, não aprende, não entende nem a lição da Torá. E a gente começa a endeusar líderes. E isso é muito perigoso, porque só tem um Deus. Então, a gente criticou Abraham, a história toda, vários erros. Sará, a gente falou sobre erros de Sará. A gente falou sobre os erros de Yitzhak. A gente falou sobre os erros de Jacó. Daqui a pouco a gente vai falar sobre os erros dos filhos de Jacó.
quando chegar a Moshe, a gente vai ver os erros de Moshe. A gente vai falar todos os erros, mas sempre com todo respeito, entendendo que todos eles são grandes sábios, talvez os maiores que já existiram e vão existir no mundo. Porque são seres humanos, e dentro de ser os seres humanos, a grandeza deles é por serem seres humanos. Quando Moshe ele morre, está escrito Isha Elohim, o homem divino. Aí fala os sábios, ele é da metade para cima, é como se fosse quase um anjo, da metade para baixo ele é homem. Ou seja, ele é o melhor dos homens que já existiu e vai existir, mas é homem. Né? A Torá, quando vai falar que Moshe não entra na terra de Israel, faz questão, todo momento, de dizer onde ele errou. Para não mostrar que ele acertou tudo. Ninguém acerta tudo. O rei Salomão escreveu, 7 vezes vai cair o justo, mas depois vai se levantar. O justo cai. E isso é muito importante para a nossa geração. O justo cai. Nenhum tzadik acerta tudo. Ninguém tem a verdade absoluta e os comportamentos corretos plenamente, 100%. Até os justos de hoje em dia. Os grandes sábios que a gente, tem uma grande admiração por eles hoje no povo judeu, a gente sabe que também podem errar. Né? Às vezes erram. O que pode fazer? Erra, ser humano. E quem é justo volta atrás e pede desculpa. E essa é a maior grandeza do rei Davi. Davi Amélio, o rei Davi, que fez a história com a Batsheva, né? Que foi um erro, inegável que foi um erro. E quando o profeta vai reprimir, né? Repreender o Davi e fala, ele dá uma metáfora do carneiro, não vou entrar aqui. E aí ele fala, quem é essa pessoa? Essa pessoa tem que ser castigada, o Davi fala na metáfora. E o Natan Navi, o profeta Natan, fala, você é o homem, joga na cara, você é essa pessoa, você mesmo acabou de dar seu próprio veredito. E Davi Amélia, no primeiro segundo ele fala, eu pequei perante Deus. De bate pronto, eu pequei perante Deus. E essa é a maior grandeza de Davi Amélia. Ele em um segundo poder admitir o erro e voltar atrás e se arrepender e fazer o que tem que fazer. E por isso dele é a época messiânica, a linhagem messiânica e real do povo de Israel até o fundo, porque existe aqui a coisa que mais difícil para o ser humano é falar, errei, eu estou errado. Você tem alguma aula sobre Salomão e seus ensinamentos para a vida? Não, ainda não tenho nenhuma aula sobre Salomão, mas às vezes tem jogado por aí. Mas com certeza, com todo respeito aos ensinamentos de Salomão, os ensinamentos aqui da Torá, do Pentateuco, são maiores, mais profundos. Que é a Torá de Moshe Rabbeinu, que eu falei aula passada, alguém até perguntou em direct para mim essa semana, que Moshe foi mais sábio que o rei Salomão, isso é inegável, né? Porque a profecia de Moshe é muito maior, como está escrito na Torá, nenhum profeta vai ser como Moshe Rabbeinu. Inclusive, de longe, o Salomão. Então, tipo assim, a profecia que a gente está lendo aqui, Gênesis, que a gente escreveu, foi uma profecia revelada de Deus através do Moisés, de Moshe Rabbeinu. Então, essas profecias são muito mais profundas. E é isso que a gente está estudando. A punição de Davi foi pesada e ele agradeceu. Sim, Davi fez o que pôde para tentar e realmente o filho dele morreu, né? Ele perdeu o filho como punição. Mesmo assim, mas ele admitiu o erro. Né? E essa é a característica dos justos. Eles veem a crítica como um favor, né? Eles ficam felizes quando são criticados e aceitam isso como um erro e uma oportunidade de crescer e poder realmente se aprimorar. Enquanto os perversos, eles zombam as críticas, né? Eles não escutam as críticas e zombam de quem critica. Essa é a má virtude dos perversos. Hoje em dia é muito difícil alguém gostar de crítica. Muito, muito difícil. A ponto do Rabi Akiva falar, né? Não adverte mais que as pessoas não sabem ouvir a advertência. Ninguém sabe. Né? Ouvir a advertência. Um segundo. Então, quando a gente for advertir alguém, tem que fazer com muita cautela, que as pessoas não sabem ouvir a advertência. Isso não é só problema da pessoa. Só que não sabe, ela que se vira. Não, tem que saber, a pessoa tem que ter tato e saber advertir da forma correta, que é algo muito complexo. Voltando, então a gente vê aqui que a idolatria é um primeiro patamar para uma divindade um pouco mais rebuscada e elevada. Tá?
Porque eu quis focar nesse ponto. Eu quis focar esse ponto porque ele é prático, até pessoalmente, mas para a época que a gente vive e para a sociedade que a gente vive também. E até porque é algo que eu recebo de muitas pessoas, né? Vem falar comigo pessoalmente. De pessoas que saíram da idolatria, né? Que as pessoas saíram da idolatria e do nada descobrem, né, o judaísmo e as maravilhas e a Torá verdadeira e profunda, original e tudo mais. E as pessoas, elas ficam, às vezes, chegam até chegar em depressão. Tem casos, né, pessoas que vieram falar comigo e falam, pô, tô com depressão. Porque eu vivi 30, 40, 50, 60, 70 anos na minha vida com crenças erradas, na mentira, e eu do nada descobri que eu estou todo errado, eu fiz tudo errado. Como eu vou agora consertar a minha vida? Muito difícil, e eu estou lutando muito com isso, e eu não sei direito o que fazer, e as pessoas realmente ficam mal, né? Que é um processo normal do arrependimento, como está escrito em Orot HaTeshuvah, as luzes do arrependimento, do livro também do Rav Kook. Que o primeiro passo para arrependimento é a dor de cabeça, né? A consciência pesada. E isso purifica tudo, essa consciência. O segundo, que o filho dele faleceu, mas depois Deus abençoou com Salomão, exatamente. Que o filho de Davi da Mele morreu, e aí depois eles têm outro filho, que é o Shlomo, né? Que Salomão vem de paz, ou seja, que Deus está em paz com Davi. E quem é esse filho que faleceu? Essa é a grande pergunta. Quem seria o filho que faleceu? E o filho que faleceu era o Messias, né? O Mashiach era o filho de Davi da Meller que faleceu na barriga. Então foi a punição. Davi perdeu, não só Davi perdeu, o mundo inteiro. Porque Mashiach tinha que ter nascido de Davi com Bat-Eva. E porque foi feito de forma errada, morreu o Mashiach dentro da barriga e nasceu o Shlomo. E o Mashiach vai ser descendente de Shlomo muitas épocas depois, né? Que ainda não chegou. Então é para mostrar que não é só um filho que morreu, né? Na verdade, o mundo ia ser consertado naquele momento e não foi. Voltando onde eu estava. Sim, que as pessoas ficam então muito doloridas quando descobrem que guiou a vida de forma inadequada. Ou por falta de opção, de formação, né? Sem querer julgar cada pessoa e pessoa. A gente falou um pouco, as pessoas se comportam no costume, nos hábitos dos pais. Às vezes não é nada de errado e proposital, só foi educado assim. O que vai fazer? Assim é a sociedade. Mas com um processo lento e gradual educacional, com um pouco de dor, porque toda transformação é dolorida, as pessoas melhoram, né? O mundo melhora. Tem que só ter calma e paciência e firmeza e constância. Mas o que eu ia falar? A mesma coisa comigo e também quem está assistindo aqui a live, né? A todos. Que é o Baal Teshuvah, a pessoa que voltou ao judaísmo, né? Por exemplo, é meu caso pessoal, né? Que eu não nasci religioso, ortodoxo e seguidor de todos os preceitos da Torá. Minha família era tradicional, tinha costumes judaicos, mas não que seguia de forma ortodoxa a lei judaica. E, em algum momento da minha vida, eu tive uma postura, né, e uma determinação de querer passar a seguir e estudar a Torá e também as leis e praticar as leis. Isso foi um processo lento e gradual, que durou um bom tempo da vida até eu chegar aonde eu ainda não cheguei, né? Mas pelo menos para chegar no mínimo que eu queria, demorou uma década ou mais, né? Para conseguir de pouco em pouco. E isso Deus espera, Deus não quer que ninguém faça... Pode ser que aconteça coisas repentinas, né? Mas a grande transformação é gradual e lenta. E Deus entende tudo isso. Então, voltando ao ponto, que quando a pessoa, então, mesmo a pessoa que é judeu e não cumpre as mitzvot e resolve fazer teshuvah, o que a gente chama, se aproximar do judaísmo, quando uma pessoa que não é judeu, que tinha outros sistemas de crenças e hábitos e rituais e tudo mais, e agora quer ter uma vida baseada nas orientações judaicas, dói no início e é difícil, realmente é difícil, é como se fosse nadar contra a correnteza, mas o que tem que entender é que não precisa negar tudo o que já aconteceu na vida. Não é que tudo foi em vão, não é que tudo não valeu.
Ao contrário, tem coisas que você pode usar para o resto da vida que você aprendeu antes, e isso vai te fortificar agora no caminho correto. O que a gente pode ver, por exemplo, especificamente, por exemplo, do judaísmo, a pessoa que não era religiosa e agora passou ao que é a chamada de religiosa, embora eu sou muito contra esse termo religiosa, pode ter uma aula fantástica só sobre isso, que é preciso ser dito uma aula sobre isso, sobre religião, mas não é o momento. Que a pessoa, depois disso, ela consegue, mesmo seguindo a Torá, entender o mundo, entender como as pessoas pensam, entender as dificuldades das pessoas que estão fora dos preceitos de Deus, né? E assim é uma ponte de conseguir conversar com outras pessoas e ter um judaísmo consciente da sociedade, de onde vive. E conseguir valorizar o que tem e o que não tinha lá fora, e também entender o ponto dos outros, que isso é muito difícil, ou seja, permite um diálogo. Um segundo, mas o rei Ezequias quase foi Mashiach, e o que impediu foi alguns traços de caráter dele que o impediu de ser Mashiach. Exatamente. É difícil a história de Mashiach chegar, né? O Ezequiel, Risquial, quase chegou, também era descendente, e aí não foi, exatamente. Um segundo, e é difícil depender desse mundo e confirmar só em Deus. E lá, por gentileza, eu poderia citar uma fonte sobre esse filho de Davi, que seria Mashiach? Não estou com fonte agora para citar, não. Mas eu posso procurar onde está a fonte. Tá? Mashiach virá sem pecado. Então, essa ideia de Mashiach virá sem pecado não é do judaísmo. Isso é uma ideia cristã, que alguém vem sem pecado. Pecado faz parte do ser humano e ninguém vem ninguém nasce com pecado. Todo mundo nasce com uma alma pura e limpa. As pessoas pecam no meio do caminho e podem se arrepender. Mas todo mundo vem sem pecado, né, no caso. Essa ideia de a pessoa veio pecado do fruto do Adão é uma ideia cristã, muito errada, na verdade, que prejudica muitas pessoas. Ninguém foi Mashiach até hoje. Já tiveram várias pessoas que tiveram potencial de ser Mashiach até hoje, mas isso não se concretizou na realidade, ou devido à pessoa, ou devido a geração que a pessoa vivia, o comportamento dos outros. Agora, então, por exemplo, quem veio, eu só falei do não religioso, judeu que vira religioso. Agora, o cristão, a pessoa que veio do cristianismo, por exemplo, e saiu do cristianismo e começa a ver o judaísmo, por exemplo, sem dúvida, tem traços que ele pode pegar do cristianismo, por exemplo, o temor a Deus. Qualquer cristão, exatamente, ainda mais por esses dogmas, né, do pecado, da salvação, todos esses mitos, né, e crenças cristãs, fez a pessoa ter realmente um temor a Deus grande. Então, esse temor a Deus continua e contribui. Então, nem tudo é perdido. Às vezes é um processo evolutivo. E as coisas passadas que você viu que está errado vão te contribuir para a próxima etapa da sua vida mais elevada e mais correta. E isso vai contribuir para o futuro. E quando depois contribuir para os descendentes, né, como vai educar os filhos e por aí vai. Então é essa a vida da humanidade. E assim a humanidade vai melhorando. Mas cada vez que a gente quiser mudar de caminho, a gente quiser cancelar tudo que a gente já aprendeu, então nunca vai ter avanço. Porque sempre você vai voltar para o zero, estaca zero. E não precisa inventar a roda. Você tem que continuar a jornada, né? Mashiach também é eterno. Se Mashiach é eterno, isso é uma discussão, né? O Maimônides diz que Mashiach vai viver 3 gerações e morrer, por exemplo. Muitos outros comentaristas dizem que Mashiach vai viver para sempre. É uma discussão judaica, a gente não tem certeza, né? Se Mashiach vai viver para sempre ou não. Uma discussão, tá? Então, é isso que eu quis dizer. Então, aqui é a questão que Yaakov agora, antes de virar Israel, primeiro ele enterra a idolatria. E o ato de enterrar a idolatria significa 2 coisas. A primeira coisa é a questão, acabou a idolatria, está enterrado. Agora é uma nova etapa, que os descendentes de Yaakov não têm nada de idolatria mais. Isso, número 1. E número 2, quando você enterra a idolatria no centro geográfico da terra de Israel, quer dizer o seguinte, que é o que alimenta debaixo da terra, o que faz florescer, quer dizer o seguinte, que tudo que vai florescer agora não deixa de ser baseado no que passou na nossa história antes. Ou seja, também dentro das idolatrias tem como a gente pegar também nutrientes para agora a gente crescer uma compreensão
de mundo mais elevada. Então, essa ideia aqui de Yaakov, então, ele enterra debaixo de uma árvore infrutífera as idolatrias, para agora ele se elevar e chegar em Beit-El. Segundos, 9:50. Tá bom. E agora, vamos lá. Vai Sol, e eles viajam, vem Hitat Elohim, e teve um temor a Deus, Alearim, para as cidades que estiveram em volta, Velora Adfu Acharei Bnei Yaakov, e não perseguir os filhos de Yaakov, isso a gente viu também a aula passada, não vou entrar agora. 6. Vai avó Yaakov Luz. Yaakov foi para a cidade de Luz, Asher Beretz Canaan, que era na terra de Canaã, Ri Beit-El, que é a cidade de Beit-El. Eu não vou entrar agora, porque Luz era a cidade inteira. Beit-El era um lugar dentro da cidade de Luz, tá bom? Então ele foi para a cidade de Luz, mas fora de Beit-El, e o Beit-El foi onde ele sonhou. Tá? O Vechola Ama Sherimó, ele e todo o povo que estava com ele. Foi junto com todo mundo. 7. Vai ver Shamizber, e lá então ele constrói um altar, vai Krala Makom El Beit-El. E ele chama o lugar, a divindade a força que está em Beit-El. Ou seja, aqui é um lugar da divindade. Porque, assim está escrito, por exemplo, no Sefer Yetzirah, que a divindade pode estar mais concentrada em alguns lugares do que outros. E aqui em Beit-El, onde tinha o Mizbeah, e a gente fala aqui que seria o monte do templo, aqui é o lugar, como ele falou, no sonho, aqui é o Shara Shamayim, aqui é o portão dos céus. Né? Então ele vai falar, aqui é o lugar de Beit-El. Que Sham Niglu Elav, porque lá Deus se revelou para ele. Né? Porque se revelou na escada dos anjos que sobe e desce quando estava fugindo. Ha Elohim, Beborchom e Prechif, quando ele estava então fugindo do seu irmão. Segundo, o profeta Elial não é citado o nascimento dele nem a morte. Ele poderia ter sido o Messias? Não, Elial não é Messias, porque Elial ele era Cohen, ele era da tribo de Levi, e Messias é descendente de Davi, tem que ser da tribo de Judá. Então Elial não tem nada a ver com Messias. Elial é um profeta, e Messias é um rei. São dois tafkidim, são duas funções diferentes. O rei não é o papel de profeta, e o profeta não tem a função de rei. São funções diferentes. Então, mesmo quando vier um Messias de verdade, vai ter um profeta no lado do rei, que a gente diz que é o Eliyahu Hanavi, que é o próprio profeta Elias, que ele vai voltar como profeta para anunciar a vinda de Messias, porque o rei precisa de um profeta do lado, porque são duas funções diferentes. Precisa ter um profeta, precisa ter um rei, precisa ter um sumo sacerdote, que é outra função. Então existe aqui vamos dizer assim, que pelo judaísmo não é todo mundo que concentra todos os poderes, né? O único que tem todos os poderes é Deus, mas aqui na Terra, cada um tem a sua área de atuação. Você conhece essa palavra? Even Shtiah? Sim, é o lugar que está, é o lugar mais sagrado dentro do templo, é Even Shtiah, né? A pedra da bebida que alimenta o mundo inteiro, o conceito de Kabbalah. Vamos continuar. Vai ver a Shamizbe, vai criar uma Makom El Beit-El, que Sham Niglu Alav Etal. 8. Aí agora é o seguinte, então está escrito que ele foi para a terra de Beit-El, construiu o altar, chamou o nome do altar. Se a gente pular o versículo 8 para o versículo 9, vai estar escrito assim, vai Rai Elohim El Yaakov, e Deus ele aparece para Yaakov. Ou seja, faz sentido, ele chamou, fez um Mizbeah, Deus aparece para ele, e aí agora vai ter a mensagem de Deus para Yaakov. Porém, o versículo 8 é um assunto nada a ver com nada, no meio que interrompe a história na metade, que não tem a ver com o contexto, e também a gente nem entende o que está querendo dizer, e quando você lê, você fala assim, para que isso está escrito? Que vai dizer uma coisa muito importante sobre um personagem que nem existe até agora na Torá, que nem foi contado para a gente, que a gente nem sabia que existe, e depois nem vai ser citado nunca mais. E essa é uma pergunta muito intrigante. O que a Torá veio parar a história no meio para contar uma coisa irrelevante? Vamos ver. 8. Vatamot Dvorá, e morreu Dvorá, ou seja, Débora, Mineket Rivka, a ama de leite de Rivka, de Rebeca, da mãe de Yaakov. Tipo, quem é essa Dvorá? Nunca a Torá contou isso pra gente. E daí que ela morreu. Vatikaver mitachat le Beit-El. E ela foi enterrada, então, debaixo da cidade de Beit-El, tachat Alon. Debaixo, então, da planície chamada Alon. Tá? O nome da planície, ou seja, do terreno,
Vaikra chamou Alon Bahut. Então, Yaakov chama o nome daquele lugar de Alon Bahut. Ou seja, o nome era chamado Alon. Alon em português seria carvalho, né? Então seria o carvalho de Bahut. Bahut é do choro. Então, carvalho dos choros. Tá bom, legal. Aí continua. Aí Deus apareceu para Yaakov. E aí vai começar a contar a história de Yaakov. Agora, quem é essa Débora? Para que contar que ela morreu? O que isso tem a ver? Certo? São perguntas intrigantes aqui, que a Torá quis contar aqui pra gente isso. Sobre isso, os sábios vão comentar. Vamos ver o que os sábios falam sobre isso, sobre essa história da Débora. Onde a gente começa, um segundo, estamos aqui. Vamos ver primeiro Urash. Urash vai falar o seguinte: Vatamó Dvorá, e morreu Débora. Dvorá, né, o nome dela. Mas o que Dvorá tem a ver com a casa de Yaakov? O que essa história está sendo trazida aqui? Ela fez chamar Rivka Yaakov. Então que Rivka, a mãe de Yaakov, falou para Yaakov o seguinte: quando a mãe de Yaakov falou com Yaakov, é a última conversa que ela teve com Yaakov antes deles nunca mais se verem. Por quê? Vamos lembrar que a mãe fala para Yaakov, quando ela descobre que Esav planeja matar Yaakov, depois da história da bênção, né? Ela fala: foge que teu irmão quer te matar. Foge. E Yaakov foge. Aí que ele vai sonhar com a escada, vai para a casa de Lavan, vai ficar lá 22 anos até retornar para a terra de Israel. Né? Agora, 22 anos depois que ele foge. E desde lá ele nunca mais encontrou a mãe, a Rivka, a mãe que ele tanto amava, que amava Yaakov, como está escrito, que Esav gostava da caça da boca do Esav, e Rivka amava Yaakov, a mãe amava muito Yaakov, e ela não vê mais Yaakov há 22 anos. Explorem o Ilan se vocês quiserem aprender, é verdade, tem que explorar mesmo. Ela lhe fez chamar Rivka Yaakov. Então eu falo assim, a Rivka, antes de trazer Yaakov de falar Yaakov, vai embora, ela fala: foge para a casa do meu irmão, porque o Esav quer te matar, até que eu mande alguém para você para te trazer de volta. Então até que eu vou dar uma mensagem para você, falar: pode voltar para casa, tá seguro. Que ela fala: é a mesma cadem, poucos dias, né? Fica lá poucos dias até eu vou te trazer de volta. Shalcha Dvorá. E aí vai falar que ela traz, quem ela manda para lá? A Dvorá, essa ama, né? A Dvorá, essa mulher que morreu agora. Etzlom lepadanará, manda lá para casa de Lavan. Latzet Misham, para trazer Yaakov de volta. O Meta Baderech. E então essa mulher estava junto com Yaakov e ela morre no caminho de volta para a terra de Israel. Essa é a primeira opinião, então. Então, quem era ela? Isso. É quem a Rivka mandou para Yaakov voltar. Midvei Rabi Moshe Derashan, então essa é a opinião. Um segundo. Tá. Agora, o Rashi vai... Essa é uma opinião. O próprio Rashi vai trazer uma segunda opinião. Essa segunda opinião é a mais intrigante aqui. Que é baseada no Midrash, né? Que vai falar o seguinte: Nitbaser Sham Beita chegado um segundo. O seguinte, que na verdade, quando a Torá está contando que a Dvorá morreu, é uma dica, é uma alusão, tá? Que a Torá está dando, que na verdade quem morreu naquele momento, óbvio que a Dvorá morreu, mas também quem morreu foi a Rivka, a mãe dele. Ou seja, naquele momento o Rivka morre. Isso que a Torá está contando. Por isso que a gente vai ver que o Yaakov vai entrar de luto e ele chora. E quando está falando que ele chora, ele está falando que é o carvalho, o nome do lugar, dois choros, em plural. Porque ele chora pela Dvorá e chora pela mãe que morreu, que ele soube que a mãe morreu. E como a gente sabe disso, a prova é que quando ele vai voltar para a casa do pai daqui a pouco, só vai estar o pai, não vai estar mais a mãe não aparece mais, ou seja, ela já tinha morrido. E olha que trágico, né? E aqui a gente fecha um ciclo para quem está acompanhando a série de Bereshit lá, desde pelo menos da aula 40 e por aí vai. Um ciclo muito dramático em relação a Rivka, né?
o Yaakov queria abençoar Esav, Rivka sabia o que tinha que fazer, a gente explicou lá por quê, e ela fala, Yaakov, faz o que eu estou falando. Yaakov fala, mas mãe, talvez em vez de bênção eu vou receber maldição. E ela fala, para mim as maldições, se tiver que ter maldição, em mim, faz o que eu estou fazendo, você é obrigado a respeitar a mãe, vai lá e faz. Yaakov respeita a mãe, vai lá e faz o que acontece. Como consequência disso, ele tem que fugir de casa que o irmão quer matar com ele, que é todo esse perrengue que ele está tendo, certo? E como consequência disso, Rivka nunca mais viu o filho que ela tanto amava, até morrer. E nunca vai voltar a ver. O que ela falou, foge alguns dias, na verdade foi até o fim de seus dias, né? Ela nunca mais vê, e Yaakov nunca vê a mãe amada. A última vez que ele vê a mãe, é a mãe mandando ele enganar o pai, né? Tipo, alguma coisa assim, depois falando, então o irmão quer te matar, foge. E Rivka, quando fala sobre minhas maldições, é isso aqui que a Torá quer dizer. Que Urashi vai dizer assim, aqui é uma alusão que Rivka morreu. Mas por que a Torá não conta que Rivka morreu? Porque ela fala de forma de alusão. Então ele vai falar para aludir que Rivka foi enterrada também de forma oculta. Na surdina da noite, pegaram o corpo de Rivka e enterraram sem ninguém saber. Por quê? E isso que agora o Midrash vai dizer. Que quando Rivka morreu, Yaakov não estava em casa para enterrar a mãe. Certo? Esav estava cego, não podia sair de casa, então não tinha como enterrar ela, não saía de casa mais. E a única pessoa que estava com ela era o Esav, o outro filho, que odiava ela, porque ela foi o pivô todo da confusão das bênçãos. E por isso ele odeia o pai e odeia o Yaakov, como a gente viu. E Esav, nessa época, 22 anos depois, ele era já reconhecido como uma pessoa má. Já tinha a sua fama ruim de violentador, né, traía, matava e por aí vai. E aí a única pessoa que estava no lado de Rivka antes da morte dela era o Esav. E se Esav fosse sozinho com ela para enterrar ela, as pessoas da região falavam, ué, quem é que morreu? Ia sair, ia ver o Esav enterrando a mãe. E as pessoas falaram, esse é o ventre que teve uma pessoa como essa no mundo e ia amaldiçoar ela. Ela é a mãe do Esav. Quem é Rivka? É a mãe do Esav. E aí, por ela ser a mãe do Esav e não ser amaldiçoada, imagina a mulher é a mãe de, sei lá, de Hitler, sei lá, por aí, né? É a mãe de Esav. E para não amaldiçoarem ela foi enterrada, escondida na calada da noite, para ninguém saber que ela morreu e ninguém reconhecer ela como a mãe de Esav, porque ninguém lembrava mais que era a mãe de Yaakov, porque Yaakov já não morava lá há mais de 2 décadas. E esse é o fim triste de Rivka. Ela morre sendo reconhecida como a mãe de Esav. Porque ela fez com que a bênção fosse para Yaakov, porque ela amava Yaakov. A gente vê como ela acabou um pouco com a vida dela em troca de um ideal para ser bom para toda a humanidade, né? Então, e Esav não enterra ela, tá bom? Não é Esav que enterra ela. Quem enterra ela provavelmente são os moradores da cidade de Het, Bnei Het, que a gente fala, os Kenani, que enterram ela no segundo, 2 e 5, tá bom? Mais um pouquinho a gente termina. Então, essa é a opinião do Urashi. Agora, o Ramban, o Nachmanides, ele vai discordar um pouco do Urashi e ele vai dar outros motivos. O Ramban vai falar o seguinte, que a Torá ocultou o enterro de Rivka porque o enterro de Rivka não foi um enterro honrado, como se deve. Pois Yaakov não estava lá, Esav odiava a mãe, então não foi enterrar a mãe, ou seja, ele soube que morreu e falou, não estou nem aí, não gosto da minha mãe. Então, diferente do Yaakov, do Urashi, que vai dizer que só Esav ia estar no lado da mãe e por isso ia amaldiçoar, o Rambam vai por outro caminho. Não. O Esav não foi para o enterro também. Não queria saber. Então, Esav odiava e não iria, e Yitzhak estava cego. Então, as únicas pessoas que foram enterrar foram as próprias pessoas da cidade, que tinha uma pessoa morta, tinha que enterrar. E enterraram. Então, foi sem honra.
para o nível da pessoa que foi Rivka, então a Torá não contou isso. Então ela herdou a maldição do filho, exatamente. No final a maldição foi para a mãe, né? Então ela falou sobre mim a maldição. Pela opinião do Midrash, no final a maldição foi para ela. Ou seja, no final eu fico com a fama. Deixa a fama comigo. Eu sou a mãe de Esav. Tudo bem, eu estou disposta de ser reconhecida como mãe de Esav, desde que você, Yaakov, seja Yaakov. Desde que você, Yaakov, vire Israel. Desde que você tem que fazer o que você tem que fazer. Esse é o amor de mãe, né? Está disposta a tudo pelo sucesso do filho. Então, é uma opinião. E agora, sobre a Dvorá, então, ela falou assim, Dvorá estava já com Yaakov, e, na verdade, ele vai dar duas opções. Uma é que ela estava com Yaakov desde que o Eliezer, o servo de Abraham, lembra que Eliezer, o servo de Abraham, vai para a casa de Lavan para encontrar uma esposa para Yitzhak? E aí ele conversa com Lavan, com Betuel, o pai, e no final ele falou, eu vou. E aí está escrito lá na Torá, e eles mandaram uma ama de leite junto. Está escrito lá na Torá. E essa ama de leite é a Dvorá. Ou seja, essa ama de leite, na verdade, foi quem criou Rivka quando era pequena. Desde quando ela nasceu. E veio para Israel com ela, e aí ele vai dizer mais, que quando então Yaakov fugiu e tudo mais, e depois Esaú voltou para casa para morar com as suas esposas, Rivka morreu. Depois que Rivka morreu, e Esaú vai morar em casa com o pai, com as suas esposas, ela não aguentou morar na presença do pai, de Esaú, falou, eu não consigo morar com essas pessoas, e falou, eu vou morar com Yaakov. E aí ela sai de casa e vai sozinha, mesmo idosa, procurar Yaakov no meio do caminho, e aí ela morre lá. Então isso é o que ele vai dizer. Então essa é a Dvorá. Interessante que eu vi um texto já há alguns anos da Sivan, uma jornalista aqui religiosa que faz uns textos bonitos, que fala o seguinte, e assim eu acho que a gente termina a aula de hoje, que já está bom por hoje, muito conhecimento, que é o seguinte, ela fala assim, Rivka, ela era filha de um perverso, irmão de um perverso, de uma cidade de perversos, né? A Rivka, quando era pequena, na casa do pai, que não tinha nenhum exemplo para Rivka, onde ela morava. Tanto que ela saiu de casa e foi conhecer Yitzhak, casar com Yitzhak. A primeira coisa que ela se cobra, né? Um sinal que, tipo, quem sou eu? Tudo que eu vivi na minha vida era pessoas perversas, eu não tenho nenhum exemplo bom. E a pergunta é, como alguém bom nasce dentro de uma sociedade totalmente corrupta, de uma família corrupta, com irmão corrupto, com pai corrupto, tudo errado, né? E aí ela fala que talvez a única coisa que uma pessoa precisa é de um exemplo. E esse exemplo, se não tem na família, se não tem na cidade, basta ser uma pessoa só. E aí ela vai falar que o exemplo de Rivka era a Dvorá, a ama de leite dela. Ou seja, ela tinha uma ama de leite em casa, que era uma pessoa boa, que era o exemplo que mesmo quando criança, ela falou, essa é uma pessoa boa, uma pessoa que cuida de mim, que me dá atenção. E quando ela sai para casar com Yitzhak, ela vai junto na vida. Então, Dvorá não era só Dvorá, mas ela foi quem fez a Rivka ser Rivka, né? No final das contas. E as duas, no final, são contadas na Torá que morrem juntos. Porque quando fala que a Dvorá morreu, é como se fosse estar falando, a Rivka morreu. Porque quem alimentou a Rivka, quem ensinou a Rivka, quem fez Rivka ser a matriarca do povo de Israel, no final, é a Dvorá. Então, assim vai falar a Sivan, que aqui é um texto bonito, que às vezes basta você ter um exemplo, né? Um exemplo basta para a pessoa sair, mesmo no mundo cruel, ruim e tal, às vezes a pessoa com um único exemplo já é o suficiente dela ser uma pessoa boa e ter um futuro de vida muito melhor, né? Então, essa é uma ideia. O Malbim, ele vai dizer que aqui fala que Rivka morreu, a Dvorá morreu para mostrar que Dvorá era uma tzadek, uma justa. Pois ela mereceu morrer depois de eles tirarem toda a idolatria, depois de se purificarem, depois de tudo, de entrarem, fizeram um altar para Deus, santificaram o nome de Deus, e aí ela morreu, ou seja, ela morreu em santidade, ela morreu em beitela, em pureza. Então ela morreu num lugar muito bom, depois de ser purificada, de ter... Né? Aí ela morreu, quer dizer então que é um sinal que ela realmente
morreu no melhor momento possível, ou seja, purificada, com santidade em Beit El, foi enterrada lá. Então essa é a opinião do Malbim, né, um lugar sagrado. E aqui a gente vai entender que a morte dos justos, né, perdoam as pessoas. Porque a morte perdoa as pessoas, não pela morte em si, porque quando um justo morre, as pessoas vão no enterro do justo. E quando vão no enterro do justo, eles fazem homenagens e falam histórias da vida e contam como a pessoa viveu e os efeitos extraordinários que essa pessoa viveu. E aí, nesse momento que todo mundo ouve, as pessoas aprendem e se arrependem. Então, a morte dos justos perdoa as pessoas. Não que isso é mágico, mas sim que as pessoas veem o justo, começam a falar sobre o justo, e isso entra na vida de cada um, e as pessoas se influenciam e melhoram a conduta, os atos, né? Desperta o arrependimento nesse momento. Então, isso é o Malbim. E terminando, a gente vai ver um negócio bem interessante, que é o que a gente vai falar, e assim a gente vai terminar, que é o seguinte, que se a gente vai ver que Dvorá em português, que é traduzido como Débora, mas é abelha, né? Abelha em hebraico é Dvorá, certo? E aqui está escrito, né? Cadê? Vatamot Dvorá meneket Rivka. E morreu então Dvorá, ou seja, a abelha, e meneket, a ama, meneket é de amamentar, a que amamentou Rivka, né? No caso. E a gente sabe que então tem a abelha e aqui quem amamenta, certo? E a abelha faz o mel e quem amamenta dá o leite, certo? Então aqui a gente tem a abelha que faz o mel e quem amamenta é quem dá o leite, quem dá o leite para o bebê. Então a mesma coisa aqui está escrito então o mel e o leite, porque qual é o que tem de específico entre o mel e o leite, que são os dois únicos alimentos kasher, né? que o judeu pode ingerir, que sai de um lugar impuro e se transforma em algo puro. Porque o leite dentro do organismo ele é sangue, e aí as glândulas mamárias transformam sangue em leite. E sangue é proibido comer sangue. E o leite é o que dá vida. O sangue é vermelho, o leite é branco, da morte vem a vida, do sangue vem o leite que alimenta a próxima geração. Então é uma maravilha que Deus fez dentro da mulher, que da morte do sangue se transforma em vida, da impureza se transforma em pureza. O sangue impurifica e o leite é algo que dá vida. E a abelha é a mesma coisa. A abelha, que é um inseto, é algo impuro, e ela produz o mel, que é kasher, que é algo puro, é doce, é gostoso. E a Torá é comparada com leite, a Torá é comparada com mel, né? E por aí vai. Então são as duas questões que vai ensinar, tanto que falam que a Torá é igual o leite e o mel, né? Que transformam a pessoa da impureza para a pureza. Então aqui estava falando que eles acabaram de ser purificados, certo? Fala aqui uma alusão sobre o leite e sobre o mel. E na Gemara vai perguntar, de onde a gente sabe na Torá que leite é kasher e mel é kasher? Essa pergunta. Porque quando vai falar dos sinais dos animais que são kasher, fala sobre animais, sobre vegetais, mas não fala nem do leite nem do mel. E como a gente sabe que o leite é kasher e o mel é kasher pela Torá? Porque a gente sabe que eu posso comer leite, ou beber leite ou comer mel. E a resposta é porque a Torá, a terra de Israel, foi elogiada com leite e com mel. Como está escrito, Eretz Avat Halav Udvash. É a terra que emana leite e mel, certo? E fala, então a terra de Israel, se foi elogiada com leite e mel, é óbvio que é kasher. E daqui pela lei judaica a gente aprende que leite e mel é kasher. Porque a terra de Israel é comparada, é elogiada pelo leite e pelo mel, então é óbvio que é kasher. Então a gente mostra aqui as duas coisas, que são coisas que aparentemente podem ser impuras, mas no final a gente vê que são puras, e que tem um momento então de purificação, e agora então que Jacó vai ter a revelação divina para virar Israel depois desse momento, certo? Também uma purificação aqui em Jacó em sua família, e aqui a gente vê então que até então quando Jacó até hoje estava seguindo as palavras de Rivka, que ele ficava, ouça minhas palavras, faz o que eu estou te falando, depois vai para a casa de Lavan, né? Jacó, até que eu mande alguém para te buscar, que é Dvorá, e Jacó está sempre seguindo o Rivka, agora a mãe dele morre. E quando a mãe dele morre, ou seja, quem amamenta, ele morre, ele para, é o momento que Jacó agora para de amamentar. É agora que Jacó tem que crescer, tem que ser independente. Quando a mãe morre, agora ele é por si só, não tem mais o que fazer. Parou de beber o leite, agora ele tem que fazer o seu. E agora então Jacó vai estar pronto para virar Israel. Porque Israel é só quando Jacó ele acorda, desperta, se levanta, sai do comodismo e agora Jacó está pronto. E agora então ele vai virar Israel, isso na aula que vem de número 96.
Muito obrigado e a gente se vê aula que vem. Deixem aí o... Não, não deixa não. Compartilhem esse vídeo, se foi bom para vocês, compartilhem com alguém. Pelo menos mais um amigo, ou marca aí quando eu for botar no IGTV, que aí ajuda as nossas aulas a chegarem a mais e mais pessoas. Se vocês tiverem alguém que vocês conhecem, que acha, pô, muito bom esse conteúdo, acho que vai gostar, então marca e faz esse favor para a pessoa também. Muito obrigado. A gente se vê na próxima. Já parou.